Eu vou passar para o debate. Alguém tem interesse em fazer pergunta? Algum comentário? O pessoal está cantando. Mais alguém? A gente pode reunir mais perguntas. Enquanto a Paula vem para pegar o microfone, eu gostaria de fazer alguns comentários, me dirigir à mesa, então. A gente tem discutido muito no CAN a defensoria como uma política pública. E o quanto esse lugar não é esquizofrênico, e aí, não sei, também no campo aí do conhecimento da psicologia, da psicanálise, enfim, da análise institucional, também de outras áreas do saber. Como pode, né, uma instituição ser uma política pública e, ao mesmo tempo, fazer parte de um sistema tão pomposo e tão autoritário como o sistema de justiça? O quanto isso não deixa a instituição também num lugar muito estranho, né? Como pode ser a defensoria parte da rede e alguém que cobra a rede, né? O cumpra-se. Como pode o CAN, né, assistentes sociais e psicólogos, ser assistente técnico, né, parcial, e ao mesmo tempo fazendo parte da rede, discutindo os casos? Queria que vocês comentassem brevemente isso. Algo que isso me veio muito na fala da Cris. Na fala da Luciana, fiquei pensando essa questão do assistido, que nessa mesa teve presente, né, em mais de um momento. Em todo o congresso, é muito interessante, né, com a presença também da psicologia. A gente foi falando na força das palavras, né, dos significantes, e a questão do assistido foi trazida várias vezes pela plateia e pelos palestrantes. Outra questão que me chamou a atenção foi a importância da escuta e o quanto os profissionais do CAN, da psicologia do serviço social, propiciam essa escuta mais atenta e mais qualificada aos usuários da defensoria. Um outro comentário a respeito da justiça de proximidade, que o Boaventura traz esse conceito. Queria te perguntar, Luciana, se você acha que o trabalho interdisciplinar e uma ouvidoria externa possibilitam essa proximidade com a população. Seria vias de proximidade com a população que a gente atende. E aí, da fala do Flávio, também muito interessante, acho que, Flávio, é bom não ter dado tempo de ler tudo, porque a gente fica com gosto aí para o próximo caderno, né, de ler esse artigo. Do assistencialismo, né, não tinha parado para pensar nesse termo, o quanto isso também revela que a defensoria é uma nova política pública, porque acho que outras políticas já passaram e ainda reproduzem, né, esse sistema assistencialista, principalmente assistência social, a política da assistência. A gente vem se revendo e discutindo essa questão há muito tempo. Acho que era algo que a defensoria poderia aproveitar, entre aspas, de ter profissionais de outras áreas, que em sua maioria já foram operadores de outras políticas públicas, têm bastante experiência em outras políticas. Achei interessante esse insight aí do assistencialismo, que a gente também acaba reproduzindo na defensoria pública. Eram esses comentários. Boa tarde, meu nome é Rose. Na verdade, eu não sou funcionária, não atuo na defensoria, eu sou advogada. E eu sou há 5 anos técnica do serviço de medida em meio aberto da São Mateus, aqui em São Paulo. Eu sou uma apaixonada pelo trabalho da defensoria pública, mas me confunde muito o trabalho da defensoria pública, primeiro pela formação dela hoje, pela atuação dela, principalmente na vara, né, no DEIJ, e eu decidi participar hoje aqui, e a primeira dúvida que me veio foi pensar que uma instituição que defende direitos tem os seus profissionais, né, os assistentes sociais, que tem uma legislação federal que garante a eles que eles trabalhem 6 horas, eles trabalham 8 horas. Isso é uma coisa já que me deixa muito indignada, né? Então, quer dizer, eu começo a não garantir direito para os próprios trabalhadores. Então, em que lugar que eu estou me colocando, já que eu sou a defensoria pública e deveria garantir direito mais que tudo?
Na fala do Fraceto, quando fala do assistencialismo, eu acho que o defensor em São Paulo, talvez, eu percebo que ele tem uma atuação que deixa a desejar exatamente porque ele acha que ele está fazendo assistência. Ele é também, do judiciário, ele faz parte do judiciário. Ele está ali na mesma posição do promotor e do juiz. E a atuação que eu vejo é que o defensor se cala, enquanto o promotor acaba com testemunha de defesa, com a vítima, com o réu, com todo mundo, com a vítima não, com todos que estão tentando defender o direito, por exemplo, dos adolescentes que eu atendo, e ele se cala. Então, eu percebo que o defensor ele não consegue se ver como um operador do direito que está no sistema de justiça. E adorei a fala da professora de que eu cursei direito e era uma dificuldade muito grande lidar com o ego dos estudantes de direito. As instituições são formadas por pessoas. E nos cursos de direito o que a gente percebe é que há uma desumanização. Os estudantes de direito saem dos cursos de direito se preparando para serem semideuses. E isso acontece o tempo todo nas aulas do direito, né? Eu passei 5 anos vendo os alunos, meus colegas, falando: ai, que saco, vou ter aula de sociologia, eu quero aula de direito penal. Então, assim, é uma coisa que sempre me incomodou. Então, eu acho que a gente precisa de rever a formação. Eu falei hoje, lá em cima, no debate, é que o que os assistentes sociais e os psicólogos precisam perceber, que o que mais incomoda os operadores do direito é porque o saber do direito é saber a lei. Pega o código e decora, sabe? Lê código. Agora, o saber do psicossocial vai muito além disso tudo. Então, eu acho que o que incomoda realmente, e que talvez os técnicos não tenham essa valorização, é porque é uma forma de combater o saber dele que é tão mais grandioso do que o simples saber leis, né? Então, eu acho que enquanto advogada, eu posso dizer que, assim, o saber de vocês incomoda, né? Que é um saber que está mais distante do que a simples aplicação da lei. Boa tarde, meu nome é Soraya, eu sou psicóloga na Defensoria Pública. Eu vou me permitir aqui uma licença poética para fazer um samba do crioulo doido e juntar um pouco a fala de vocês. A Maria Cristina disse que a gente precisa se arriscar mais e aumentar a nossa margem de responsabilidade. A Luciana disse que a gente está falhando em fortalecer os invisíveis. E o Flávio traz que a Defensoria está subtraindo-se de seus propósitos. Eu acho que eu consigo juntar essas 3 coisas numa frase só e me parece que o diagnóstico está feito. Eu queria fazer uma pergunta para o Flávio, porque é uma visão lúcida desde dentro, talvez seja quem consiga nos ajudar mais nisso. Estando na Defensoria hoje, Flávio, e fazendo uma leitura das forças políticas, como as coisas se conjugam nesse momento, o que é possível fazer para a gente se arriscar mais e aumentar a nossa margem de responsabilidade? Obrigada. Já vou passar para as respostas. Antes, eu só queria fazer uma observação. Eu acho muito importante a gente ressaltar também a existência, a coexistência de colegas do direito, que compõem de uma maneira muito rica esse caminho interdisciplinar, né? A gente vê que é um número pequeno, né? E a gente pôde perceber pela presença aqui, mas que eu acho que é possível para colega do direito, né? Porque senão também a gente se coloca num lugar muito diferenciado e muito melhor, né, do que o direito. Eu acho que não está nesse campo, né? Acho que a gente pode junto. Então, na mesa a gente tem 2 profissionais, né, formados em direito. Tem você aqui, tem o Glauber, o Alvimar, o Anderson.
Elaine, né? Então a gente tem parceiros que eu acho que conseguem somar, e a nossa luta era para que estivessem em maior número aqui hoje, né? Porque o diálogo interdisciplinar vai se dar também com eles, né? Então já passo para as respostas. Bom, eu vou começar pela última pergunta, né, que foi talvez que tenha ficado mais claro para mim, o que é possível fazer hoje na Defensoria, né, para talvez mudar um pouco um quadro talvez não ideal como eu teria apontado, em busca de novas possibilidades que obviamente trazem riscos e também, em contrapartida, aumenta a nossa responsabilidade. A Defensoria, eu acho assim, o que nós, o Glauber é dessa geração também, né, que estávamos num momento instituinte, vamos dizer assim, em que a gente projeta os nossos sonhos, né? A gente queria muito que a Defensoria Pública não repetisse essa PJ que você estagiou, da qual nós temos parte, né, e que se construísse de fato numa instituição, uma instituição que tivesse um outro olhar, ou que tivesse outros pontos de partida, né, para lidar com essa questão da demanda por assistência jurídica. Eu acho que a realidade foi atropelando um pouco os nossos sonhos. Eu acho que todos nós passamos e temos passado por alguns momentos de decepção. De outro lado, eu sempre mantenho uma perspectiva bastante otimista também, que eu vislumbro avanços muito significativos em muitos campos, mas infelizmente eu ainda verifico, sobretudo na atuação cotidiana, que é o grande volume dos atendimentos da Defensoria, no dia a dia, né, naquela sala com 600 pessoas de espera lá que diariamente tem lá na unidade da Defensoria, nos atendimentos que essas pessoas vão receber, todos os atendimentos feitos, eu diria 98% por estagiários, que tem um nível de formação muito, que nós não formamos, para dizer a verdade, né? Mas que de uma certa maneira tem a virtude de muitos serem originários dos mesmos territórios e das mesmas circunscrições territoriais dessas pessoas, e por isso talvez consigam compreender os problemas dela, né? Paradoxalmente isso é um ganho, mas que de qualquer forma eu imagino, se eu estou com um problema de saúde, eu vou, né, num serviço de saúde, e aí o enfermeiro que me atende, eu acho que eu vou morrer, porque eu acho que é um problema sério, e o médico não fala comigo, né? Imagino como essas pessoas devem se sentir diante de uma situação dessa, né? Eu não vou generalizar esse contexto para toda a Defensoria de São Paulo, mas nem para todas as defensorias do Brasil, mas infelizmente essa é uma realidade. Aquilo que eu, pelo menos enquanto optante, né, pela Defensoria Pública, gostaria de tornar possível, que é aquilo que eu acho mais essencial da nossa tarefa, que é esse encontro pessoal e essa escuta. Eu vejo que isso não se concretiza, isso está longe de ser uma prioridade institucional, né? Na verdade, também nós somos avaliados nos nossos relatórios pela nossa produtividade quantitativa, professor, né? E os esforços que a gente faz para tentar quebrar essa lógica não tem nenhuma valorização institucional, não é investimento institucional para quebrar essa lógica, pelo contrário, a busca da eficiência, você conseguir atender mais com menos recursos, significa que você vai distanciando o defensor cada vez mais dessa tarefa de atendimento. Isso aqui é um desabafo, né, algo bem, um desabafo meu. Agora, o que dificulta qualquer avanço, né, e eu vou dizer da minha experiência de tentar romper com essa lógica e descer para atender todo dia, foi que simplesmente eu inviabilizei o meu serviço. É absolutamente impossível eu fazer todos os atendimentos que eu tenho que fazer, e mais a parte tipicamente, né, que hoje fica reservada, que é fazer as peças processuais e as audiências, né? Eu simplesmente quebrei a minha banca, que tive muita dificuldade para conseguir colocar em ordem de novo,
Porque não dá, simplesmente não dá por conta da massificação, né, e de uma estrutura montada para que isso funcione dessa forma, cuja ruptura não dá para ser feita por iniciativas heróicas individuais, né? Se a gente não conseguir, de alguma maneira, lidar com essa questão da massificação, né, do atendimento, nós vamos estar amarrados a fazer, vamos dizer, o necessário, aquilo que é necessário, que tem que ser necessariamente feito por defensor público, né, que é as peças mais complexas e as audiências judiciais. Isso já vai tomar todo o nosso tempo e mais alguma coisa, né, no nosso cotidiano. E aí a grande questão, eu acho que nós temos que pensar como é que a gente pode criar condições para reduzir essa massificação, essa multiplicação das demandas que chegam na defensoria. E o que eu acho é que talvez a gente possa, por exemplo, a defensoria tem uma demanda de família gigantesca, né? Antes da vaga em creche, né, que é outra atuação bastante de eficácia bastante limitada, né, que consome muito do nosso tempo, os atendimentos na área da família, de alimentos, execução de alimentos, eram o maior número dos atendimentos da defensoria, e os colegas que trabalham próximos a mim fazendo execução de alimentos, cobrança de pensão alimentícia atrasada, narram reiteradamente que a eficácia disso, quanto que isso retorna de fato em dinheiro, né, para a criança que está demandando, é muito pequeno, né? A gente entra numa lógica automática, porque é assim que está previsto no Código de Processo Civil, de fazer a execução daquela forma, um trabalho que é desperdiçado, né? E ainda no caso quando o alimentante vai preso e a mãe das crianças vai lá e pede para soltar, o defensor fica revoltado, porque onde já se viu agora que o dinheiro poderia aparecer, essa pessoa que vem aqui, né, não vendo aquela perspectiva que eu estava falando, essa pessoa que vinha aqui pedindo para eu tomar providências, agora que a gente conseguiu alguma coisa, ela vem e pede para desistir, porque não tem noção do que é que significa, né, ter o pai dos filhos preso e toda a pressão que ela está recebendo em razão disso, né. Alguma coisa, a gente tem que parar um pouco, né, esse automatismo e começar a pensar como é que a gente poderia investir aí sim de forma mais eficiente, né, para garantir isso. Eu acho que a gente não consegue pensar outras formas porque a gente desconhece, né, como é que funciona essa realidade, né, das pessoas que vivem nessas condições e qual a motivação que as leva a fixar os alimentos e a pedir os alimentos, como é que elas sobrevivem. Eu acho que nós temos um déficit de compreensão dessa realidade que nos faz agir pela forma como está tabelada nos códigos. E assim, o que eu quero dizer para você, né, resumindo, porque eu já estou falando demais, é o seguinte, quer dizer, nós temos que pensar o que é que consome o nosso tempo e a nossa energia sem, de fato, uma eficiência, sem nenhuma eficiência, sem nenhum rebatimento real na mudança da vida das pessoas, né? Apenas gerando essa coisa que eu falo de um acesso à justiça formal que está aberto para todo mundo que precisa, né? E a partir disso a gente de fato poder direcionar para outras perspectivas aí talvez mais ambiciosas e que possam de alguma maneira ter algum reflexo, né, na diminuição das desigualdades, não só econômicas, mas outras desigualdades sociais que nos cabe enquanto missão, né, combater e reduzir. Acho que tem uma pergunta pontual da Rose sobre a ouvidoria. Eu acho que, enfim, a ouvidoria externa da Defensoria Pública, eu acho que é uma das criações institucionais mais interessantes para aproximar e para ter, talvez, ou diminuir um pouco esse déficit de compreensão da realidade que a instituição possui, e uma maior aproximação da população que busca os serviços da Defensoria Pública. Na prática, ela é mais limitada do que na teoria, e acho que cada vez mais o movimento que eu percebo, tanto aqui em São Paulo quanto nas defensorias de outros estados, é a descoberta do potencial da ouvidoria
e uma política de restringir a atuação da ouvidoria. Eu acho que isso representa tanto em relação à ouvidoria, quanto em relação à participação interdisciplinar em órgãos superiores da Defensoria Pública. O que você falou em relação às disputas de poder, eu acho que a restrição da participação interdisciplinar em espaços de tomada de decisão dos órgãos da administração superior mostra exatamente o medo, ou enfim, uma reação em relação a essa disputa. Então esse era uma resposta mais objetiva. Eu queria também agradecer o quanto eu aprendi tanto no seu texto quanto no seu desabafo aqui, e para a gente poder pensar questões, enfim, e saídas ou espaços para discussões que saiam desse automatismo, né? Lidar com a massificação é o trabalho hoje em dia do sistema de justiça como um todo, que é enxugar gelo, porque a gente tem essa judicialização precoce de toda e qualquer relação individual, social, familiar, em qualquer âmbito. Isso não é um movimento só brasileiro, isso é um movimento mundial, só que o direito tem que se reinventar nesse espaço. E como é que se reinventa a partir das instituições do sistema de justiça? De um lado, é a avaliação do que está sendo produzido, do resultado, e isso foge à normalidade da discussão da reforma, ou de reformas, ou de modernização do sistema de justiça. Se a gente acompanhar todas as reformas do judiciário, desde o início da década de 80, a pauta é sistema processual, é o processo. E é o processo como se não existissem pessoas, enfim, como se os conflitos, o olhar não é nem para o conflito, o olhar é para o processamento. E, de um lado. E, de outro lado, uma maior institucionalização, formalização e elitização das instituições do sistema de justiça. A Defensoria Pública, na área da ciência política, que estuda o neo-institucionalismo, é um caso interessantíssimo, porque ela foge completamente do modelo teórico, ou daquilo que os cientistas políticos e economistas gostam de chamar de dependência institucional, enfim, ou path dependence. Eu crio uma nova instituição mais interessante e ela vai ser capaz de alterar todo o sistema. A Defensoria Pública, no movimento que a gente está vendo, e eu me junto a você com relação às frustrações, ela poderia ter sido uma instituição muito interessante, mas que no momento do funcionamento, ao invés de transformar o resto do sistema, ela se adequa ao resto do sistema e ela quer equiparação e fortalecimento no modelo mais tradicional, elitista e hierárquico das demais instituições do sistema. Isso aconteceu não só com a Defensoria Pública, mas também, por exemplo, com os juizados especiais, que ao invés de transformar a justiça comum, ele absorve todos os problemas que existem na justiça comum e passa a ser mais uma porta com um monte de problema. Agora, a gente tem um diagnóstico, né? O resumo que você fez das nossas falas é um diagnóstico assim, olha, se a gente continuar insistindo nesse caminho, esse caminho está mostrando que dá errado, não funciona. A gente vai continuar enxugando gelo. O defensor público vai continuar aquele que tem uma preocupação ou se envolve efetivamente com o seu trabalho, vai continuar lutando de forma hercúlea contra os padrões de medição de eficiência por meio de metas e métricas que não se encaixam
na mediação dos conflitos possíveis de serem judicializados. Então, a gente tem que mudar a rota, a gente tem que olhar para o outro lado. Eu quero ser otimista e imaginar que a discussão, o debate coletivo, interdisciplinar, com uma maior influência de outras áreas que não esse instrumentalismo do direito, porque no que o direito se transformou hoje é nessa instrumentalidade, pode nos dar soluções mais interessantes nessa realidade. E aí, talvez, aprender com as outras áreas e buscar canais tanto de diálogo interdisciplinar quanto de diálogo com a própria população que busca esse serviço. Não sei materializar isso num projeto específico, mas talvez na construção de um espaço permanente e plural que não se dá nas discussões da administração, da administração pública dentro da Defensoria Pública, mas que tem que ser quase subversivo, porque a maior institucionalização vem se colando neste modelo tradicional. Muitas vezes o Conselho Superior ou a administração pública superior também está atendendo a regras e gerenciamentos de eficiência das quais elas são cobradas. Se a gente entender dessa forma, então como ser subversivo dentro dessa instituição para encontrar canais que possam cumprir efetivamente ou transformar essa realidade. Quero também cumprimentar colegas pelas falas, que elas mesmas foram as análises institucionais da Defensoria e do campo do direito. Acho que só eles estão na posição de poder fazer. Eu acho que não há outro caminho a não ser produzir a crise, né? Então, o Flávio falou da desalienação institucional. Se a gente, quer dizer, como está no Estado contra o Estado, é produzindo permanentemente desalienação, né? Esse é um elemento que precisa estar incluído no trabalho. Então, talvez a minha fala, acho que talvez não tenha deixado tão claro, eu peguei tentei olhar para a questão do próprio processo de trabalho. Eu acho que esse é um elemento que a gente precisa pensar, porque não vai ser pela saída heróica, né, de cada um, nem apenas pela escuta empática, que é importante, mas se você não tem processos de trabalho que, de fato, né, permitam, né, que a própria desalienação e a produção do que é público na política, porque a política não é pública porque está dada como política pública, a dimensão de produção do fora da política na política. Então, essa relação, isso que Luciana vai falando, né, dos que estão invisíveis, ou do como a população, né, os modos de vida, né, esse desconhecimento, essa apartação permanente, quer dizer, esse esforço de produção é uma guerra de guerrilhas, né, que a gente pode fazer. Eu acho que eu estava me lembrando, quando eu falo processo de trabalho, da experiência do pessoal da Leste, aqui de São Paulo, que eu acho que até pode ser uma experiência, tem ela traz comum a outros profissionais, mas eles têm uma sistemática de encontro dos 5 CANs, mas não só, e também dos defensores, todo mundo ali, né? Então, Vila Prudente, Itaquera, São Miguel, Tatuapé, Penha, né? Talvez tenha esquecido de alguém, mas o fato de estar pensando situações num platô um pouco mais territorial, né? Que você enxerga um território, que você começa a perceber, a fazer análise da produção daquela demanda, né? Acho que é isso que eu também tentei trazer como uma questão. Isso vem alterando
vamos dizer, os critérios, os modos de trabalho e até a invenção de outras incidências de trabalho, até o fortalecimento de outras dimensões que estão mais ou menos previstas, quando você fala educação, né, para direitos, mas que pouco se faz, e se faz de forma, muitas vezes, muito fria, né, no sentido de eventos. Quer dizer, como é que você conecta com as lutas sociais, como é que você conecta, né, um campo super tenso, trabalhamos em dimensões muito tensas, acho que o Flávio, né, fez essa narrativa bem detalhada, né? Eu acho que quem veio, quer dizer, o campo da saúde tem uma prática de produção desses processos de desalienação, porque muito cedo percebeu sua função de parte da violência institucional. Então, portanto, né, bater na gente, nós entrarmos em crise, né, para poder não reproduzir isso, foi uma experiência muito viva da saúde que, obviamente, também se burocratizou, de certo modo, nos modos reunião, nos modos, né, mas enfim, que precisa ser permanentemente alimentado. Então, eu queria destacar isso, e por isso que, isso que você fala, política pública, mas também autoritária, essa tensão permanente, né, parte da rede e ao mesmo tempo trabalhando ali alguma situação específica que é possível você fazer isso, na medida em que você está fazendo leituras. O Flávio falou, né, usou até o modelo da vigilância epidemiológica, os modelos da saúde que fazem busca ativa, quer dizer, você tem condições de alterar, né, um modo de trabalho, incidindo sobre outras coisas se você faz análise da própria produção da demanda. Então, acho que é isso que eu quis destacar, e nesse sentido, o risco de sair do protocolo, do trabalho, do modo de trabalhar que está instituído é um risco permanente. Se você não faz isso, você só, né, reproduz um instituído que em algum momento foi interessante, até, mas que não é mais, né, pode não ser mais. É que a Cris estava falando da nossa previsão e tal, e aí eu tinha que falar isso. Então, a Cris estava falando da nossa previsão lá da Regional Oeste e tudo mais, e uma coisa que eu tinha nessas supervisões e que eu fiquei pensando, e aí é uma pergunta para o pessoal do direito, tá? Se não existe alguma espécie de supervisão do direito, né? Eu vejo isso nas unidades, os defensores, eles não são uma equipe. Começa por aí, eles não são uma equipe, cada um tem seus processos, até um cuida do processo do outro e tal, mas eles não param e conversam entre eles, né? E eu fiquei pensando não sei se eu sou muito louco, estou metendo bedelho em área que não é minha, mas talvez um profissional que pudesse supervisionar o trabalho de uma equipe de direito, né? Trazer de volta a humanidade das pessoas que praticam o direito ali, uma supervisão para os defensores, né? Eu vejo muito sofrimento neles também. Então, enfim, não sei, eu queria saber se existe alguma coisa assim, se não. Então, eu acho que talvez o fato de nem se cogitar algo semelhante, né, tem a ver um pouco com essa concepção que também já foi dita aqui, de que, bom, o profissional do direito já enquanto estudante já tem essa postura mais ou menos, né, de que eu sou melhor que todo mundo e sei de tudo, etc. Depois que se forma advogado ainda mais, e depois que passa num concurso difícil e concorrido, é alguém que inclusive tem vergonha até de dizer que não sabe alguma coisa. E praticamente sabe tudo mesmo do direito, né? Sabe mesmo, né? O nível de exigência é grande, e assim, eu não tenho dúvida nenhuma que do ponto de vista técnico, do conhecimento do direito, a defensoria tem quadros fantásticos, né? Só que isso, eu diria que é 30%, 40% do que forma um bom defensor, né? E aí essa outra parte, né, todas as demais habilidades, as demais competências, né, que formam um bom defensor, eu acho que a instituição cuida pouco disso, né? Uma das coisas que eu tinha colocado aqui
e não coloquei, eu acho que aí, quando você fala em supervisão, teria dois aspectos. Eu acho que é um espaço para você compartilhar suas angústias, decorrentes até das frustrações, né, e dos envolvimentos pessoais que você tem com as situações de sofrimento, né, que você diariamente acaba se deparando, e o impacto que isso causa em você, né, subjetivamente e tal, o adoecimento que isso provoca, como uma supervisão em relação à forma como você organiza o seu trabalho. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme de organização de trabalho. Eu gostaria de ter alguém que me falasse: olha, é melhor você começar a sua fila interminável de processos por esses aqui, que o prazo vai vencer, do que esse que chegou hoje, tal. E também, né, uma coisa, por exemplo, que os profissionais da psicologia têm permanentemente é uma formação permanente, né, a análise, né, e a supervisão. Os profissionais de direito nem formação continuada a gente tem alguma estímulo, a escola está aí para abrir, mas nada disso é obrigatório, nada disso é incorporado como algo necessário. O Código do Processo Civil mudou agora, então eu vou lá, compro um livro, dou um jeito e tal, faço um cursinho ali, mas não há essa ideia, a gente não sai com essa ideia de que a formação é algo que nunca termina, né, como o psicólogo tem, né? Minha esposa é psicanalista e ela está sempre estudando, é algo que não tem fim, né? E além do que, precisa de alguém para compartilhar, né, os casos que ela atende, né, e precisa ela mesmo, né, fazer a própria análise, né? Agora, você conseguir fazer com que o profissional de direito reconheça essa sua incompletude permanente nesse cenário me parece bastante difícil, mas é uma ideia bastante interessante.